comentário de Êxodo, quase que toda grande denominação, talvez até todas as denominações, venham promover a psicologia humanista como resposta para os problemas do homem. E essas denominações não podem ter uma posição neutra a respeito do que falamos, mas elas promovem o mundo da psicologia de uma forma estendida. Enquanto muitos desses pregadores ou líderes religiosos dizem acreditar na cruz, a verdade é que a pessoa não pode promover as duas causas ao mesmo tempo. Como Jesus disse, nenhum servo pode servir dois mestres, pois vai odiar um e amar o outro, ou vai amar um e odiar o outro. Você não pode servir Deus e Mamon. A psicologia não é uma ciência viável e nenhum cientista verdadeiro diz que seja. Na verdade, não há prova que isso já ajudou alguém. A verdade é que a psicologia é a resposta do humanismo. Dizemos que a Bíblia tem a resposta para todo problema espiritual e emocional que o homem pode ter. Eu vou repetir. Nós dizemos que a Bíblia tem a resposta para todo problema espiritual e emocional que o homem possa ter. Declaramos que não há outra resposta senão aquilo que nos é dado na palavra de Deus. Pedro disse, de acordo com o seu poder, ele nos deu todas as coisas que têm a ver com a vida e a santidade, através do conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude. Então nós recebemos promessas grandes e preciosas, que através delas possamos tomar posse da natureza divina, escapando da corrupção que está no mundo através da concupiscência. Agora, ou o Senhor, como Pedro nos disse, nos deu todas as coisas que têm a ver com a vida e com a santidade, ou então Pedro mentiu a respeito dessa situação. É claro que eu sei que Pedro não mentiu, então a verdade é a seguinte: quando você escolhe a psicologia humanista, você está ao mesmo tempo não confiando na cruz. Então, através desses dois males da psicologia humanista e a palavra rema, que na realidade não é fé de nada, que Deus possa honrar, Satanás tem entrado na igreja no que diz respeito a uma negação da cruz. Quero lembrar o leitor que o único que pôde libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio era o Senhor. Ao mesmo tempo, ele ainda é o único que pode libertar. Glória a Deus. Se você não tem o comentário em Êxodo, você tem que pedir o seu. Então começa aí no versículo 17 do capítulo 3 de Êxodo. E eu disse, lhes tirarei da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, uma terra que mana leite e mel. Antes, Moisés fazia os planos quando matou um egípcio. Eu vou ler mais uma vez. Antes, Moisés fazia os planos quando matou um egípcio. E eles não podiam ser concluídos. Agora Deus faz os planos e a vitória é garantida. Eu quero que você olhe para o versículo 17. É algo irônico, né? Termina a declaração dizendo uma terra que mana leite e mel. Quer dizer que a escolha de todas as terras é algo fenomenal, é maravilhosa, vai ser entregue aos filhos de Israel. Entretanto, existem cananeus naquela terra, heteus, amorreu, perizeu, eveu, jebuseu, que vão contestar todo pedaço dela, que não vão entregar facilmente. Olha, isso é uma figura perfeita do que Deus tem para o crente hoje. Ele tem para você vida abundante. Ele tem para você, espiritualmente falando, uma terra que mana leite e mel. Como ele falou em outro lugar, uma boa terra, uma terra grande, ele tem para você. Mas também existem jebuseus, perizeus, heveus, jebuseu, cananeu, que são contra você e eu entrando nessa terra, que faria de tudo com o seu poder para nos manter, para não entrar
naquilo que Deus nos prometeu. Agora, olha, isso parece ser, sabe, algo comum. Você tem essa terra que mana leite e mel, Deus prometeu. Aí você tem a força concentrada do mal, que decidiu nos parar. E nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades que estão nesse mundo, hostes celestiais da maldade. Por que Deus daria uma terra que fluía leite e mel para o seu povo? E aí ter que encarar inimigos determinados a destruí-los. O Senhor faz por várias razões, mas Ele quer... Veja bem, estamos em treinamento. Todo crente no mundo está sendo treinado. Treinado para quê? Treinando para ser o que Deus quer que sejamos. E Ele usa essas coisas para nos treinar, para nos educar, certo, para que tenhamos fé nele e creamos nele. Temos que confiar nele, aprender a habitar na palavra dele, aprender que nossa palavra não vale nada. Olha Josué, ele tinha acabado de detonar o pessoal de Jericó. Essa entrada na terra prometida, né, com aquele muro poderoso, foi detonado pelo poder de Deus, porque Josué fez o que o Senhor tinha mandado lhe fazer. Mas agora ele está pronto para tomar Ai. Não tem a mesma força que Jericó tinha, né, com sua fortaleza. Ele nem consultou o Senhor. Ele não buscou o Senhor. Ele pensa, isso vai ser fácil demais, não vai ter problema. E aí nós vamos dominar ali, vamos mandar, acho que ter 3.000 homens para lá, e vamos fazer assim, ó. Olha o que fizemos com Jericó. Não fizeram nada, Deus foi quem fez. Bem, olha, eu acho que foram 32, 37 homens, não sei, morreram lá em Ai, e Israel se encontrou correndo. 3.000 homens saíram correndo da batalha de Ai. E Josué, então, fica perplexo e pergunta, o que é que aconteceu? Como é que pode um negócio desse? Essa é a parte do treinamento. Josué não buscou ao Senhor. E pensou, isso não é nada, é insignificante, vamos detonar isso aqui em algumas horas. E descobriu que não podia fazer nada sem a ajuda do Senhor. certo, Sendo guiado pelo Senhor. O Senhor, olha, deixa eu trazer para hoje em dia a mesma coisa, o Sim. mesmo princípio. Ele está nos ensinando, nós fazemos o que Ele manda. Nós buscamos sua face, pedimos que Ele nos guie. Nós, como Lauren sempre diz, tomamos essa cruz todos os dias. E aos poucos vamos aprendendo sobre essa terra que mana leite e mel, e então dominamos ela pouco a pouco. Vamos sofrer algumas derrotas e nunca você pode falar, glória a Deus, eu não vou não. Nunca houve um crente que não foi derrotado. certo, Nunca, nenhum. Nem mesmo Paulo, nem mesmo Simão Pedro, nem mesmo Tiago ou João, nem mesmo Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, ou Zacarias, ou Daniel, ou os filhos da fornalha, nenhum, todos que já viveram, sofreram uma derrota, porque confiamos na carne, ao invés de confiar em Deus. E pensamos que estávamos confiando em Deus. Aí você vê, temos essa terra que mana leite e mel, você tem ela cheia de Jebuseus, de Heveus, de Heteus, de Cananeus e etc. E eles não gostam de nós. Eles estão contra nós com todas as forças das trevas e aprendemos rapidinho que de nós mesmos, quando estamos com o nariz sangrando espiritualmente falando, que tem que ter uma outra forma de fazer isso. É o que estamos ensinando, a mensagem da cruz, é o caminho de Deus. certo, E a igreja inteira está tentando fazer de outras formas, por Certo. séculos. E não tem como ser assim. nunca, não pode. E, irmão Swagger, isto é algo que o cristão deve entender, por isso que estamos passando por êxodo agora. Desculpe. Quando nós sabemos o caminho, quando nós
nos alinhamos com a palavra de Deus, quando confiamos em Cristo e na cruz, ainda assim não é um caminho fácil. Porque Repete isso, por favor. quando nós conhecemos a mensagem da cruz, quando estamos comprometidos a Cristo e Ele crucificado, quando nós cremos no que está sendo ensinado e pregado relativo à graça e à fé, ainda assim não será um caminho fácil, porque agora somos equipados para lidar com esses inimigos e a nossa fé nunca é prolongada como queremos, nunca é forte como achamos que é. E uma das razões porque que Deus deixa esses inimigos na terra é para mantermos dependentes e buscando a Ele e olhando para Ele, para aquilo que precisamos enquanto passamos por isso. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que escrito na Bíblia, se usarmos aqui a terra como um modelo, né, da vitória, né, indo para a terra prometida, nós não vemos minimizando-se o inimigo, minimizando o impacto da carne enquanto passamos por isto? Não é parte do processo, em outras palavras. Existe mais e mais de mim que se torna mais e mais confiante enquanto nós vivemos? Se eu tivesse que responder, eu acho que é o oposto. O diabo traz mais problemas, porque supostamente nós temos que saber mais agora. Temos que ser mais educados nos caminhos de Deus. Nós temos que saber como confiar mais nele. Certo, mas essa pessoa, quando ela está amadurecendo, quando estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e o que o Senhor disse aqui, né? Olha, quando encaramos o inimigo, provavelmente isso é certo, mas existe uma mudança interna que está acontecendo. Eu estou esperando isso já faz um tempo, viu? Olha... Tá difícil, viu, rapaz? Cada dia tá pior. O que eu estou tentando dizer é que existem coisas em mim que Deus, pelo poder da cruz, eliminou. Inimigos que já não estão mais lá. Não, sim, isso é verdade. E esse crescimento, ele é progressivo, descrevemos o que? Para mim, parece que Deus está eliminando, mudando e trazendo a submissão mais e mais de mim, mais e mais do meu coração, é isso? Essa é a intenção do Espírito Santo, que essas coisas saiam da sua vida. Certo. É para isso que serve. Mas, olha, vamos pegar Paulo como exemplo. Satanás não largou, e o Senhor também não fez ele largar, né? Até o dia que o homem morreu. Certo. Tudo bem. Agora vamos usar Paulo. E eu estou procurando aqui maneiras de dizer isso. Você não acha que, olha, no coração de Paulo, mesmo que ele encarou aqueles inimigos e eles cresceram mais e mais enquanto ele seguia à frente, havia uma certeza maior, havia uma confiança maior nele? Com certeza. Acho que o que eu estou tentando dizer é que isto é um sinal para mim, enquanto eu caminho pelas tribulações e tentações e oposições, né? Que a minha fé, se ela está onde deve estar, e eu agradeço a Deus porque eu estou aprendendo. E eu posso aprender rapidamente mais hoje e ir para essa paz e descanso no Senhor, mesmo encarando o inimigo. Vamos falar um pouco disso, então. Quando, nesta mensagem da cruz, eu aprendi que misericórdia, eu não quero falhar em nada. Eu não quero nenhum pensamento ruim passando pela minha cabeça. Mas sabemos como queremos e como é a realidade, né? Então... eu quero isso, sabe? Eu busco isso em meu coração, em meu espírito totalmente. Mas descobri o seguinte, que se eu falhar, eu sei aonde ir. Certo, certo. Antes, eu não sabia. E eu ficava me sentindo vazio, estava lutando. Sim, você pede Deus para te perdoar, Ele sempre vai te perdoar. Ele é misericordioso, gracioso, mas você volta para a estaca zero. Você não sabe qual é a resposta e você vai tentar, sabe, seguir os seus esqueminhas para tentar dar um jeito, né, de vencer e não funciona. Certo. Não, mas agora, desde que eu entendi o pouco que nós entendemos a respeito da cruz de Cristo, eu sei aonde ir e eu sei que talvez existam falhas, mas não é culpa da cruz, a culpa é minha. Certo. E eu tenho que descobrir aonde está a culpa. Mas existe um crescimento. Sempre.
crescer no conhecimento e olha, na graça. Deixa eu te interromper, Dave, porque você está demais. Você não tem como crescer fora do entendimento da cruz de Cristo, como deveria. Eu posso me lembrar quando eu era criança, íamos visitar os avós e eles falavam: olha como você cresceu, né? Sabe, como um pai, que ele está com o filho o dia inteiro. Então, o crescimento talvez seja tão gradual que eles não veem. Mas alguém que está do lado de fora, que não vive com você, ele fala: olha, você cresceu, hein? Olha Verdade. que alto que você está. E eu acho que é uma boa coisa que nós não reconhecemos e não vemos o que Deus está fazendo em nós, sabe? É aquele grande espaço. Mas há um crescimento. E se nós continuarmos na fé e na cruz, haverá um crescimento diário. Talvez não seja visível para nós, mas Deus está fazendo isto. O crescimento, ele só pode vir de acordo com o entendimento do crente da cruz em relação à santificação. Em segundo lugar, definitivamente vai haver um crescimento, porque Amém. vai haver, sabe por quê? Porque talvez ele vai passar até por muitos problemas, mas o crescimento virá. Então deixa eu fazer uma pergunta. Estávamos falando sobre isso, estava pensando, será que a igreja como um todo está tentando eliminar os inimigos? Eu estou pensando nas igrejas neoliberais, estou pensando na palavra rema, pensando na Revolução da Graça. Olha, num certo sentido, eles estão tentando eliminar. Tipo assim, você não tem inimigo não, querido. Certo. Porque é mais fácil, não é? Mas Deus reconhece que nós temos que ter esses inimigos para que nós possamos ser dependentes dele. E é isso que é a fase do crescimento. Você então está ignorando, né, o elefante de 1.000 quilos no meio da sala, dizendo que não existe. Não é o que a igreja está fazendo hoje, pastor? Com certeza, eu acho que sim, exatamente. É isso mesmo. Olha, quando você voltar para a tipologia do Antigo Testamento, mostra as sombras das coisas que virão. E não estamos vivendo debaixo da Antiga Aliança, mas não olhamos para aprender, não é? Em Deuteronômio 7, a palavra de Deus diz que Deus não permitiria todos os inimigos serem eliminados de uma vez. Ele declara que a vitória viria pouco a pouco. E isto é a palavra dele. Um pouco aqui, um pouco ali. Certo? E é isso que eu creio que acontece internamente na minha vida enquanto eu aprendo e estudo e aplico a mensagem da cruz na minha vida. Mas ele diz algo que vamos dizer assim, faz você pensar, né? Se eu permitir, falando de Josué e os israelitas, se eu permitir que a terra seja totalmente purificada, limpa, né? Imediatamente, então por que as bestas não vieram e começaram a destruir? Existem poderes das trevas que, se não tivermos oposição alguma e não necessidade de buscar a Deus, depender de Deus, haveriam poderes das trevas que iriam se mover e começar a controlar a sua vida. Mas sem o entendimento da mensagem da cruz, essa terra que mana leite e mel não pode ser alcançada. Amém. Então não é isso que a psicologia humanista faz, né? Não lida com o pecado, simplesmente lida com a mudança de comportamento e fala que você tem todas as respostas em você. Na essência, você não precisa de Deus, né? Para resolver os seus problemas, mas isto é uma outra área, sabe? Tentando eliminar os inimigos ou tentando defini-los e minimizá-los, para você não precisar depender de Deus. Olha, Dave, você tem um mestrado em psicologia da Universidade de Missouri, então você sabe muito mais disso do que eu. Mas, olha, você está olhando para isso, o Jim também tem um mestrado da Universidade de Arizona, mas voltando, olhando para isso agora, né, e toda essa situação, a igreja moderna, nós lemos da Bíblia de Estudo do Expositor, no comentário de Êxodo há um momento atrás, que a igreja moderna tem abraçado a psicologia humanista na sua totalidade. Bem, na essência, né? O que ensina é que você depende de você mesmo, ao invés de depender de Deus. Olha, você está mais treinado nisso do que eu. É o que eu li em livro atrás de livro. Espera, aí dentro de você tem a resposta. A resposta está em você e tudo que você tem que fazer é buscar. E não está em nós.
A resposta não está em nós. Não está, não. Com certeza não está. Então, deixa eu ler parte da definição da psicologia humanista aqui do dicionário. Olha, esta aproximação aqui fala que os indivíduos, eles têm um desejo interno para a autorrealização. E o processo de realizar é expressado na capacidade pessoal e criatividade pessoal. Ué, você pode usar sua capacidade, você tem que ver. Olha aí, isso aí não tem jeito, é eliminar Deus. Certo, está dizendo que a resposta está encontrada em você mesmo. Mas Sim. Olha aqui um versículo da Escritura que fala quase que o oposto, né? Que a resposta está encontrada na misericórdia de Deus. Aqui em Romanos 9,16. Então, não é daquele que habita, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. E ele mostrou essa misericórdia. Não podemos... Olha, a carne não pode vencer a carne. A carne não pode santificar a carne. A carne não pode ganhar vitória. Mas, Jim, o maior e a mensagem que mais é aceita no mundo hoje é a mensagem de se melhorar nas igrejas. Certo. Vocês mencionaram um momento atrás aí que o pecado, você falou ontem com razão, que o problema é o pecado, sempre. Certo. Mas a igreja está dando a volta no pecado. Igrejas neoliberais, cada vez mais igrejas estão se tornando, seguindo esse mantra de, vamos lá ser neoliberais, porque promete coisas às pessoas. Certo, eu vou fazer uma declaração. Você não pode ir ao redor do pecado. Se você está tentando ir ao redor do pecado, na verdade você está abraçando o pecado. Você não está removendo, você vai abraçá-lo. Bem, olha, ninguém fala isso. O que eles estão fazendo... Não estão mencionando pecados. Os pregadores não mencionam pecado por detrás do púlpito. Eu escutei o que começou o movimento neoliberal sendo entrevistado na rádio uma vez e perguntaram como ele construiu essa grande igreja e outros estavam seguindo o modelo dele, não sei o quê. Aí ele falou, olha, nós nunca mencionamos o pecado. Nunca, porque nunca é mencionado. E nós nunca mencionamos a cruz, nós nunca mencionamos o sangue, nós nunca mencionamos essas coisas. As pessoas vêm para a igreja e querem se sentir bem, e quando saem, querem sair se sentindo bem. Como Aaron Trotter falou, às vezes o Espírito Santo faz você se sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo, às vezes ele te faz sentir como se você estivesse para cair no inferno de cabeça. Então, isso aí. É assim que o Espírito Santo funciona. Mas existem... eles pensam que nenhum pecado está envolvido se não mencionarem. Mas aí eu vi um artigo escrito pelo mesmo homem 20 anos depois, ou sei lá quando foi, e fizeram uma pesquisa na igrejona deles lá, e o povo não tinha que assinar o nome, podiam preencher um formulário, e ele falou, meu Deus, nossa igreja está cheia de molestadores de crianças, homossexuais, alcoólatras, bêbados, prostitutas, pessoas que cortam a garganta do outro. Olha, nós temos que repensar no que estamos fazendo, pois algo não está certo. E queremos essas pessoas aqui no Centro Familiar de Adoração, mas se você vai vir aqui, você não vai ser o mesmo, não. É isso Sua aí. vida vai mudar, rapaz. O pecado vai embora. Queremos essas pessoas aqui. Todo tipo de pessoa, toda cor, toda raça. Queremos eles aqui na igreja. É verdade. Que podemos apresentar para eles o meio pelo qual eles podem ser libertos. Então, o pecado... Mas não estavam tentando pregar algo que ia libertá-los. Não, e é o que eu falei. Se você ignorar o pecado vai dominar a pessoa. Se você lida com o pecado através da cruz, então as pessoas podem aprender como andar na liberdade que Cristo morreu para prover para eles. Eu ouvi o Aaron Trotter dizer, vou mencionar o nome dele, mas vocês nem sabem de quem estou falando, mas não faz diferença. Ele disse que se você me ouvir pregar o bastante, depois de um tempo, através da palavra de Deus, eu vou chegar no seu problema. É isso aí. Eu não vou, ele disse que não tem que ter uma sessão de aconselhamento com você, mas através da palavra de Deus. E eu não sei quantas vezes nos anos, em cultos, em toda a nação e no mundo, as pessoas chegavam para mim e falavam, eu sei que você não sabe do meu problema, você nem me conhece, mas você concluiu quando pregou. Certo. Você falou dele, me abençoou, me ajudou, me mostrou o caminho. Não uma vez, mas centenas de vezes, talvez até milhares de vezes nos anos. E, olha, não existe resposta fora da cruz de Cristo para o pecado. Voltamos já.